He was queer, and his notions seemed to me odd, so that for a whole term I could not make up my mind whether he was a man of genius or merely an eccentric. At the end of his first term at Cambridge, he came to me and said, "Will you please tell me whether I am a complete idiot or not? If I am a complete idiot, I shall become an aeronaut, but if not, I shall become a philosopher." I told him to write me something during the vacation on some philosophical subject, and I would then tell him whether he was a complete idiot or not. At the beginning of the following term, he brought me the fulfillment of this suggestion. After reading only one sentence, I said to him, "No, you must not become an aeronaut." And he didn't. O século XX foi marcado por grandes mudanças. Mudanças políticas, sociais, artísticas e, é claro, filosóficas. Embora tenha sido palco das duas maiores guerras da humanidade, foi também um ambiente prolífico para todo tipo de inovação. O meio científico se desenvolvia como nunca, com as teorias da relatividade e a mecânica quântica. Na música surgia Brahms, Mahler e os impressionistas. Na arquitetura havia o movimento anti-ornamentista da Bauhaus. Nas ciências sociais, a escola austríaca de Mises e sua praxeologia já se apresentavam. A lógica e a matemática também passavam por grandes transformações. Foi nesse contexto de genialidade misturada com loucura que nasceu Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. Mas, antes de falarmos dele, é fundamental entendermos um pouco do contexto filosófico e até político da época para que possamos, assim, traçar a sua genealogia intelectual e entender um pouco mais plenamente aquele que viria a ser o maior filósofo do século. Embora essa onda de inovação generalizada tenha alcançado até mesmo as Américas, incluindo a Terra Brasilis, é certo que um dos grandes epicentros desse turbilhão de novas ideias foi a Áustria. Protagonista nas questões sociais e econômicas, ela fora também o grande centro de transformação científica e intelectual como um todo. Lá surgiu o nazismo de Hitler, a psicanálise de Freud, a música tonal de Schoenberg, a arquitetura modernista de Adolf Loos, a praxeologia de von Mises. Nas palavras do antijornalista Karl Kraus, Viena era o laboratório de pesquisa para a destruição do mundo. Viena era uma cidade de dualidades. Na verdade, existia sobre si uma glória superficial que escondia um lado negro. A música de Strauss era vista como refúgio para muitos dos vienenses. A mais famosa de suas waltzes, o Blue Danube, foi escrita semanas antes da derrota do exército austro-húngaro pela Prússia em Sadova. Os vienenses tomavam a arte, em especial a dança e a música, como uma necessidade para que pudessem escapar dos tempos difíceis que viviam. Há também a bela imagem dos cafés de Viena, sempre cheios de vida, onde intelectuais e artistas se reuniam para discutir e pessoas dos mais diversos tipos também passavam. Mas isso se devia ao fato de que a arquitetura das casas vienenses não era lá das melhores. Eram bastante frias e, para se livrar das baixas temperaturas, ia-se até os cafés. Quem melhor descreveu a situação da época foi o escritor Robert Musil, que, ironicamente, já dizia: por sua constituição, era liberal, mas seu sistema de governo era clerical. O sistema de governo era clerical, mas a atitude em geral em relação à vida era liberal. Antes da lei, todos os cidadãos eram iguais. Nem todo mundo, claro, era um cidadão. Outro aspecto importante da cultura vienense: ela era, acima de tudo, burguesa. É importante destacar isso, pois o próprio Wittgenstein nasceu em uma das famílias mais nobres do país. E assim como todo o restante, a burguesia cobria sua escuridão com uma fina camada de glória sobre si. A arte, mais do que tudo, era grandemente valorizada. As casas copiavam arquiteturas antigas, cada vez mais e mais extravagantes, com muitas decorações. E nesses luxuosos castelos, a figura paterna era absoluta. Existia na cidade vienense um grande tabu aos assuntos sexuais. Homens e mulheres deveriam se guardar, e a prostituição era amplamente condenada, ao menos em palavras. Em contrapartida, o casamento burguês mais se parecia uma negociação do que de fato uma relação, e os filhos eram um meio de continuar os negócios do pai. E é claro que, como todo bom império, a Áustria vivia suas guerras e conflitos aristocráticos e econômicos. Entre os conflitos morais e políticos da sociedade austríaca, surgiu Karl Kraus. Creio que nunca inventei uma linha de pensamento.
porém sempre a recebi de outros. Eu tão somente a agarrei com entusiasmo para meu trabalho de clarificação. Assim, fui influenciado por Boltzmann, Hertz, Schopenhauer, Frege, Russell, Krauss, Luz, Weininger, Sprengler e Sraffa. Karl Kraus ficou conhecido por conta de sua revista satírica Die Factio, A Tocha. Sabe-se que Wittgenstein teve contato com sua revista através de sua irmã, Gretchen. Kraus se utilizou da literatura e da sátira para criticar seus conterrâneos e apontar as imoralidades onde quer que as visse. Dentre seus alvos estavam a corrupção da polícia, o sionismo, o feminismo, a psicanálise e a Primeira Guerra Mundial. Seu estilo era único, fazia diversos jogos de palavras e prestava atenção a qualquer mínima vírgula do texto. Seu alemão era idiosincrático. Não à toa suas obras são consideradas de difícil tradução, e não à toa nosso filósofo o chamou em seus diários de arquiteto das sentenças. Muitos outros também notaram a decadência da sociedade vienense da época, mas Kraus buscou muito mais do que o diagnóstico. Ele visava mudar as coisas de alguma forma, e dedicou mais de 40 anos de seu trabalho na tocha. Ele acreditava que o mal era espiritual, e como a política se preocupava apenas com a parte superficial da vida humana, ele, antes de tudo, buscou uma educação moral e cultural. Kraus possuía a convicção de que homem e obra são a mesma coisa. Uma obra de arte não pode ser separada do artista. E um artista ruim, mesmo moralmente falando, produzirá uma obra ruim. Ou seja, a ética e a estética estavam intimamente ligadas. Uma beleza imoral seria o mesmo que uma verdade feia, ou seja, é falsidade. Isso se aplicava também à linguagem. A degradação da linguagem significava também uma degradação na própria alma do homem. Mesmo a única vírgula errada já era sinal de corrupção. Ele acreditava ainda que todo o valor ético e estético de uma obra estava refletido na sua linguagem. Assim, Kraus criticou os jornais, revistas, a literatura, o teatro e as propagandas políticas da época, pois para ele, criticar a linguagem na sociedade era o mesmo que criticar a sociedade em si. A linguagem em si mesma não conhece imperfeição interna, então a sua degradação só pode ser externa. Nisso entra também Adolf Loos, um arquiteto vienense que possui admiração mútua por Kraus. Se por um lado Kraus buscava criticar o uso da linguagem de Viena, Loos criticou a sua arquitetura. Como dito antes sobre a burguesia, ela era extremamente extravagante, com diversos adornos em cada casa. Ambos, Kraus e Loos, descartavam tais ornamentos, pois eram penducarilhos desnecessários, acessórios usados apenas para mostrar a riqueza de seu portador. Isto é, não eram de fato objetos artísticos. Loos, portanto, propôs que as casas fossem despojadas de seus ornamentos inúteis, pensamento que reafirmava a convicção krausiana de que estética e ética são uma coisa só. Uma das influências de Kraus foi Otto Weininger, um dos mais estranhos autores que já se teve notícia. Isso porque a forma como Weininger se tornou famoso não foi uma das mais comuns. Aos 23 anos, ele foi encontrado morto na mesma casa em que Beethoven havia morrido. A causa da morte? Suicídio. A causa do suicídio? Antissemitismo. Sex and Character foi a obra deixada por Weininger explicando as razões que o levaram a tal destino. No livro ele aborda as questões de gênero e sexualidade humana, afirmando que homem e mulher são arquétipos platônicos de formas ideais. Na verdade, todo ser humano é andrógeno, uma mescla de masculinidade e feminilidade. O primeiro é responsável pela racionalidade, e o segundo pela emotividade. Weininger via a feminilidade como algo negativo, como sendo o motivo pelo qual as mulheres sequer poderiam ser consideradas como sujeitos morais. Tudo que as mulheres buscavam era a sexualidade, a realização sexual, seja da maternidade ou da prostituição. Os homens, no entanto, buscavam tal gratificação às vezes mais, às vezes menos, dependendo do seu nível de feminilidade. O que levou Weininger à morte foi a sua análise do caráter do arquétipo judaico. Para ele, o mais masculino dos judeus era mais feminino do que o mais feminino dos arianos. O judeu era como as mulheres, embebido em feminilidade de caráter turvo, não possuía moral ou qualquer senso de deliberação. Portanto, assim que descobriu que ele próprio tinha origens semitas, Weininger não viu outra alternativa para acabar com seu dilema. Tanto Kraus quanto Wittgenstein foram influenciados por Weininger. A pergunta natural a se fazer é: em que? De fato, Kraus foi influenciado pela análise da feminilidade de Weininger e sua visão da sexualidade como algo difuso no ser humano. Wittgenstein, por outro lado, se influenciou mais pela antropologia masculina proposta por Weininger. Se por um lado as mulheres necessariamente buscarão a gratificação sexual, o homem, por outro lado, está mais livre nesse aspecto. Ele deve escolher entre a sexualidade e a genialidade. Enquanto alguns homens se rebaixaram à feminilidade, outros buscaram a grandeza, o mais alto aprimoramento. Wittgenstein acreditava que, se alguém era bom em algo, e não só isso,
mas que possuía a capacidade de fazer algo grandioso, então ele tinha o dever de fazer aquilo. E essa concepção vem diretamente de Weininger. O homem possui o dever do gênio. A lógica e a ética são uma e a mesma coisa, um dever que todo homem deve buscar. Em grande medida, então, a moral que Wittgenstein viria a desenvolver se deriva grandemente de Weininger e Krauss. Vale notar também que esses últimos foram ambos influenciados por Schopenhauer, o qual é outro importante nome na genealogia de ideias de Wittgenstein. Além de ter sido indiretamente influenciado por ele através de Krauss e Weininger, Wittgenstein leu ainda jovem O Mundo como Vontade e Representação, aderindo ao seu idealismo, o que contribuiu ainda mais para a sua percepção de que o mundo externo é menos importante do que o mundo interno. Enquanto estava lutando no fronte durante a Primeira Guerra, Wittgenstein revisitou os pensamentos de Schopenhauer, e foi isso que fez com que o Tractatus ficasse como é hoje, uma mistura entre análise lógica e misticismo. Entretanto, seu idealismo foi em partes abandonado quando ele teve contato com o realismo conceitual de Frege, aquele que é acreditado, junto de Bertrand Russell, como um dos estimuladores do Tractatus. A história é bastante famosa. Após algum tempo trabalhando como engenheiro, Wittgenstein começou a se interessar pelos fundamentos da matemática, assim tendo contato com as obras de Frege e Russell. Aqui os relatos divergem sobre com quem Wittgenstein se encontrou primeiro, mas o que em geral se diz é que ele foi primeiro até Iena discutir com Frege, e após Frege ter esfregado o chão com ele, como ele mesmo relata, foi ter com Russell e Cambridge por recomendação do próprio Frege. Sabe-se que Wittgenstein admirou Frege até o final de sua vida. Já Bertrand Russell dispensa apresentações. Foi professor de Wittgenstein e quem o impulsionou a trabalhar com filosofia. Pode-se sem erro dizer que Russell salvou a vida de Wittgenstein, pois ele mesmo disse a seu amigo David Pinsent que seus pensamentos suicidas, algo que era comum na família Wittgenstein, uma vez que 3 dos seus 4 irmãos tiraram a própria vida, somente cessaram após Russell dizer que ele não era um idiota. Os tempos de engenharia de Wittgenstein não lhe fizeram apenas ter contato com Frege e Russell, mas também com Boltzmann e Hertz. Claro que seu interesse não estava na física teórica desses autores, mas mais especificamente na filosofia da ciência que apresentava. A concepção que Wittgenstein logo mais desenvolveria acerca dos problemas filosóficos já estava em Hertz, na sua discussão sobre o conceito de força da física newtoniana. Hertz escreveu: "Quando essas contradições dolorosas são removidas, a questão sobre a natureza da força não terá sido respondida, mas nossas mentes, não mais veladas, cessarão de fazer questões ilegítimas." Uma visão parecida da ciência encontrava também em Boltzmann, que levava adiante a concepção kantiana de que nossos modelos do mundo são tomados para as nossas experiências e não derivados delas. Boa parte do atomismo lógico também se deve a Boltzmann. Para completarmos a lista de influências de Wittgenstein, ainda nos falta falar de Spengler e Sraffa, mas deixarei para falar deles mais adiante. Na verdade, há outros 3 importantes nomes que não foram citados, mas são dignos de nota. Primeiramente, temos Lev Tolstói. Sua influência é em grande medida comparada àquela de Schopenhauer. Tolstói despertou em Wittgenstein as questões sobre ética, Deus, religião e o sentido da vida. O segundo nome é Kierkegaard. Wittgenstein certa vez declarou que Kierkegaard era o pensador mais profundo do século XIX, tanto que chegou a aprender norueguês para lê-lo no original e financiou a tradução de suas obras para o alemão. A relação de Kierkegaard e Wittgenstein é de bastante importância para uma interpretação correta da filosofia wittgensteiniana, pois o modo como Wittgenstein veio a pensar a atividade filosófica, ou seja, o que é fazer filosofia, compartilha muitas semelhanças com a maneira kierkegaardiana de pensá-la. Existe ainda uma influência kantiana que alguns comentadores atribuem ser de grande importância para o Tractatus. De fato, Wittgenstein leu a Crítica da Razão Pura enquanto estava no fronte, e é possível afirmar que recebeu influência indireta de Hertz, Boltzmann e Schopenhauer. Entenderemos mais adiante onde cada influência de Wittgenstein se encontra em sua obra, mas antes de falarmos do Tractatus em si, vamos entender como se deu a sua composição. Ao contrário do que muito se pensa, o Tractatus não foi a primeira obra escrita por Wittgenstein. Na verdade, a primeira exposição de seu pensamento foi uma série de anotações que ele fez para Russell enquanto estava na Noruega, trabalhando no Tractatus. Naquele tempo, Wittgenstein passou a ter a mórbida sensação de que morreria, e muito em breve. Queria logo terminar sua obra, e como plano B, deixou essas anotações com Russell para serem publicadas caso ele morresse realmente. Hoje elas são conhecidas como Notes on Logic, e formam uma espécie de proto-Tractatus, embora já exista também uma série de notebooks que já levem esse nome. Aqui, Wittgenstein já havia desenvolvido uma teoria primitiva do simbolismo, e a distinção entre dizer e mostrar já estava presente, ainda que implicitamente. A composição do Tractatus levou alguns anos para ser completada, e se deu em grande parte por conta da guerra. Wittgenstein havia se alistado como voluntário em meio à escrita do livro e lutou na Primeira Guerra. Os motivos para tal decisão não eram patrióticos, é claro. Eram, como revelou sua irmã Hermine, um intenso desejo de tomar algo difícil sobre si e fazer algo diferente do puro trabalho intelectual. Além disso, Wittgenstein sentia que precisava encarar a morte.
Em seus diários ele escreve: agora eu tenho a chance de ser um ser humano decente, pois estarei face a face com a morte. Em outro lugar, talvez a proximidade com a morte traga luz à minha vida. Deus me ilumine. Para Wittgenstein, apenas a morte fazia a vida ter sentido. Esse período no fronte foi crucial para que o Tratactus viesse a ser tal como o conhecemos hoje. Primeiramente, quando seus pensamentos depressivos voltaram a atormentá-lo por conta do isolamento de seus amigos durante a guerra, Wittgenstein viu que em uma livraria havia apenas um único livro, Os Evangelhos de Tolstói. O próprio disse que esse livro salvou sua vida, foi uma verdadeira transformação. Ele andava com o livro feito uma bíblia debaixo do braço. No fronte, Wittgenstein ficou conhecido como o Homem dos Evangelhos. Outro pensamento importante que tomou conta de sua cabeça foi acerca do seu conhecimento sobre Deus e o sentido da vida. Ele respondeu a si mesmo: eu sei que este mundo existe, que estou posto nele com o meu olho em seu campo de visão, que algo sobre ele é problemático, o qual nós chamamos de sentido, que esse sentido não repousa nele, mas fora dele, que a vida é o mundo, que minha vontade penetra o mundo, que minha vontade é boa ou má. Portanto, que bem e mal estão de certa forma conectados com o sentido do mundo. O sentido da vida, isto é, o sentido do mundo, podemos chamar de Deus. E conectar a isso a comparação de Deus com um pai. Rezar é pensar sobre o sentido da vida. Eu não posso dobrar os acontecimentos do mundo à minha vontade. Sou completamente impotente. Houve em Wittgenstein durante esse período a revitalização dos sistemas schopenhauerianos. E foi o que gerou a hoje tão conhecida dicotomia entre o lógico e o místico do Tratactus, mudando completamente a sua forma original. Certa vez, John Maynard Keynes lhe enviou uma carta brincando que era mais prazeroso estar numa guerra do que pensando em proposições na Noruega. Ao que Wittgenstein respondeu dizendo que ele estava muito enganado se achava que a guerra o impediria de pensar em lógica. E de fato, Keynes estava errado, pois nem mesmo a presidiu que Wittgenstein pensasse em proposições. A sua obra foi completada na Itália, onde ele ainda estava preso, sendo libertado logo após a guerra. O famoso nome latim foi sugestão de Moore, mas Ogden, autor da primeira tradução para o inglês do livro junto de Frank Ramsey, sugeriu o título Philosophic Logic, o qual Wittgenstein rejeitou, dizendo que ele não sabia o que lógica filosófica significava. Tal coisa não existia, e que um título contrassenso só poderia servir se o livro todo fosse também um contrassenso. Assim, ficou o título que conhecemos hoje. Em 1921, era publicado o Tractatus Lógicos Filosóficos. O livro contém uma introdução de Bertrand Russell, que logo mais discutiremos alguns trechos, o prefácio escrito por Wittgenstein, e logo em seguida aforismos que são enumerados conforme o seu grau de importância. Os mais importantes são 7. O mundo é a totalidade dos fatos. O que é o caso, o fato, é a existência de estado de coisas. A figuração lógica dos fatos é o pensamento. O pensamento é a proposição com sentido. A proposição é uma função de verdade das proposições elementares. A forma geral da função de verdade é P, X, N de X. Essa é a forma geral da proposição. O que não se pode falar, deve se calar.